Muito boa noite, fiéis! Vamos retomar as lives de quarta-feira. Quarta-feira passada eu não fiz, mas foi por um motivo importante. Eu estava dando apoio à minha família, principalmente a família da minha esposa, que a gente estava com meu cunhado, estava internado, estava adoentado e acabou falecendo, infelizmente. Eu não pude fazer a live da semana passada, infelizmente não teve, mas tomando com tudo. Toda segunda-feira vídeo novo no YouTube, toda quarta-feira live aqui. E vamos retomar esse propósito de Deus na minha vida, porque eu tenho certeza que tem muita gente assistindo a gravação das lives lá no YouTube, assistindo a live aqui ao vivo e conseguindo mudar de vida e conseguindo virar a chave que é se manter ou a voltar a ser fiel ao teu relacionamento. Hoje eu quero tocar num tema bastante difícil, um tema bastante importante dentro do relacionamento e que tem sim uma ligação muito forte com a questão da fidelidade, que são os relacionamentos tóxicos. Vou trazer uma amiga queridíssima que está aqui, que já vai chegar, para a gente falar sobre relacionamentos tóxicos. Por que eu quero falar sobre isso? Porque eu entendo que um relacionamento tóxico tanto pode gerar um adultério. Eu acho que se a pessoa estiver dentro de um relacionamento muito tóxico, pode acabar em adultério, certo? Isso não vai justificar, mas vai explicar muita coisa. Você imagina aí um homem que trata a mulher sempre com muita vigilância, com muita perseguição. Pode acontecer dela vir a trair por causa disso? Na minha cabeça, sim. Se uma pessoa é tratada como adúltera, se a pessoa já tem a culpa, já é acusada o tempo todo disso, na minha cabeça pode ser muito fácil que isso passe a ser uma verdade, beleza? E uma pessoa que está subjugada nesse meio, que está sempre sendo acusada de estar fazendo errado sem estar fazendo errado, eu percebo que pode ser muito fácil que ela acabe fazendo esse errado, porque essa ideia está na cabeça dela, está sempre sendo acusada e porque ela está sendo vítima de um relacionamento tóxico, beleza? Vai justificar o erro dela? É claro que não, mas principalmente uma pessoa desatenta, uma pessoa que não se conhece, uma pessoa que não sabe seus valores, e a maioria da população é assim, a verdade é essa, pode acabar fazendo a besteira, beleza? Por outro lado, também falando em relacionamento tóxico ainda, aquela pessoa que vivencia o relacionamento tóxico, a própria pessoa que é tóxica, ela se sente tão empoderada, tão por cima, tão manipuladora, tão controlando a situação, que isso pode levá-la também ao adultério. Tanto a vítima do relacionamento tóxico pode vir a adulterar, pelos exemplos que eu citei, tanto quanto o manipulador, o tóxico da história, também pode passar a ser um adúltero, porque ele se sente tão maior, a outra pessoa que é vítima do relacionamento tóxico se torna tão oprimida, tão pequena, tão sem identidade, que essa pessoa que está aqui se acha por cima, ninguém está acima de ninguém, né? Pode passar a fazer, porque perde o interesse por essa pessoa que se torna tão apagada, porque se acha tão grandão, tão melhor que o outro. E isso tudo eu acho que são consequências de um relacionamento tóxico. Vou falar com uma pessoa, uma convidada queridíssima, estou esperando ela entrar, que foi vítima de relacionamento tóxico, passou por mais de um, e hoje ela consegue ser uma mulher empoderada, uma mulher livre. Claro que não gosto mais, não uso muito pouco esse termo mulher empoderada, porque criou um sentido pejorativo, né, diante do feminismo. Quem me acompanha sabe que eu não curto a questão do feminismo, mas não curto a questão das mulheres lutarem pelos seus direitos, das mulheres lutarem por mais espaço, da luta das mulheres, concordo. Agora a questão do feminismo mesmo já não curto mais, porque é pró-aborto, pró-supremacia feminina, um monte de coisa que realmente não convém ao meu ver. Beleza? Então é isso. Relacionamento tóxico. Muitas pessoas passam por isso sem perceber que estão num relacionamento tóxico, que estão num relacionamento infrutífero, que estão num relacionamento sem futuro. Muita gente mesmo, tanto homens quanto mulheres, muita gente me procura no inbox lá do @vê-se-não-vacila, ou do aqui, @vê-se-não-vacila, não sei onde você está assistindo, e fala comigo sobre isso, sabe? E me conta os detalhes das histórias, e eu penso, cara, que relacionamento tóxico. Por que essa pessoa está submetendo a isso? Por que essa pessoa está nesse relacionamento e não entende que não tem futuro, que é prejudicial para si próprio? Por que as pessoas se submetem a isso, né? Por que as pessoas vivenciam relacionamentos onde são menosprezados, onde são
excluídos, onde não tem palavra, onde não tem posição, onde sofrem, onde são acusados sem fazer o errado, onde são manipulados e se mantém nesse relacionamento. Eu vejo muito isso principalmente em namoro, sabe? Por que que uma pessoa está num namoro? Que namoro é fácil de acabar. Namoro deveria ser para acabar, certo? Para virar um noivado, para virar um casamento. E não consegue realmente sair dessa. Não consegue realmente sair desse relacionamento no qual só faz mal. Onde você pergunta pra pessoa assim, e aí, você tá melhor agora estando namorando ou quando você era solteiro ou solteira? Tô falando de namoro e noivado, tá, gente? E a pessoa vira e fala, não, agora eu tô pior. Agora eu tô mais triste. Agora eu me sinto mais oprimido. Agora eu me sinto mais vigiado. Agora eu me sinto mais menosprezado. Então, como é que eu vou? Por que que essa pessoa se mantém nessa? A Gleide chegou aí, já vou chamar ela para entrar. Muito obrigado, Gleide, pela presença, beleza? Já já eu te chamo. Então, por que que as pessoas aceitam se manter nesse tipo de relacionamento? O que está faltando para ela sair? O que que ela precisa fazer para sair dessa? Quais são os sinais de um relacionamento tóxico? Eu quero criar um vídeo mais longo depois pro canal no YouTube sobre isso, sabe? Porque eu acho que as pessoas não têm essa noção do, peraí, aqui é um relacionamento tóxico. Não, aqui é um relacionamento sadio, dá pra manter. Tem algumas coisas que eu não gosto, ok, sempre vai ter, gente. Sempre vai ter alguma coisa no relacionamento que você não curte. Agora, qual é o limite do aceitável pro inaceitável? Qual é o limite do que pode ser melhorado e dos sinais que outra pessoa dá de que quer melhorar em alguns pontos que ela própria entende que não tá legal? Beleza? Então a Gleide vai conversar com a gente agora já já, vou chamar ela para entrar aí ao vivo com a gente para ela dar uma noção do que ela viveu e como é que ela saiu e como é que ela observou que estava num relacionamento tóxico, quais são os sinais e vamos melhorar isso aí, vamos aumentar essa conversa, beleza? Minha amiga. Oi, 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 Eide, oi. Deixa eu só achar um filtro aqui, por favor. Epa, peraí. Só um momento. Cadê o filtro que a gente usa todo dia, gente? Que não tá aqui. Socorro. eu não uso, não uso Ah, filtro você não feio mesmo. precisa. Ai, ai, peraí. Acho que vai ser esse aqui mesmo, será? Bora ver. Beleza, Gleide, enquanto você vai colocando filtro, vai se enquadrando aí, eu vou apresentar você brevemente, beleza? Sim, sim. Gente, a Gleide é uma parceiríssima num projeto grande que a gente tem, que é o projeto aí no Instagram, que é Mestres da Sua Vida. São mentorias diárias às 7 e 7 da manhã, sobre os mais diversos temas. O que você imaginar, até fisioterapia pélvica já tivemos aqui, né? Então, é um tema multidisciplinar, é um grupo multidisciplinar de pessoas Verdade. inteligentíssimas. Agora, tenho visto mulheres maduras falando a respeito da maturidade da vida feminina. Então, segue lá, dou maior valor, mestre da sua vida. Tem algumas aparições minhas lá nesse Instagram, beleza? E a Gleide é a mentora disso, é quem realmente, a idealizadora, é quem teve a ideia disso, é quem chamou para si a responsa, é quem acreditou nesse sonho e ela acredita que é um sonho de Deus, eu também acredito. E ela, cara, botou a cara e a coragem. Se você parar para ver as condições dela, é uma pessoa que tem 15 pós-graduação e tal, não é. É uma mulher que já está rica aí no cenário do marketing digital, também não está. Ela simplesmente botou a cara para fazer mesmo e acredita e começou pequenininha, com pouca gente acreditando e realmente está botando para quebrar nesse projeto. Já tem quantos meses, Gleide, de live diárias aí entre você e o Ronaldo? Nós começamos em janeiro, então fevereiro, março, abril, maio, estamos indo para 5 meses. 5 meses de 5 meses. lives diárias, de segunda a sexta, 7 e 7 da manhã. Bacana demais. Olha só, ela reveza um pouquinho com o Ronaldo, já esteve aqui com a gente, né? Na live. E, cara, é muito difícil conseguir pessoas que abraçam esse projeto, pessoas dispostas a acordar 7 horas da manhã para compartilhar, pessoas dispostas a compartilhar conhecimento gratuitamente. E a Gleide acreditou nisso tudo. Ela botou para quebrar mesmo e está fazendo. Mas vale uma pessoa extremamente disciplinada e que acredita do que uma pessoa simplesmente motivada.
A Gleide não é uma pessoa só motivada, não. Ela é disciplinada e acredita no projeto dela. Beleza? Deu uma travadinha aqui no Instagram da Gleide. Vamos esperar voltar. Se o meu tiver travado também, gente, fala aí comigo aí nos comentários. Beleza? Se eu também estou travado. A minha internet está boa. Eu estou no meu Wi-Fi. Resta saber se eu estou travado também ou se é ela que está travada. Isso acontece, né? Estamos no Brasil, internet nessa coisa toda. E parece que a Gleide caiu da live. Vou chamá-la novamente. Ela não está online ainda. Esperar voltar. Beleza? Então, falar um pouquinho mais sobre relacionamento tóxico. Eu acho, assim, por achismo mesmo, tá? Que todos nós já estivemos num relacionamento tóxico. Só que não sabíamos que era isso. Não sabíamos que um relacionamento onde outra pessoa não te dá opinião, direito à opinião, é um relacionamento tóxico. Onde outra pessoa não te dá direito de decisão, é um relacionamento tóxico. Um relacionamento onde você está sempre vigiado, vigiada, é um relacionamento tóxico. Um relacionamento, voltou a vez, um relacionamento onde você está sempre errado. Você está sempre errado, sempre errada. É um relacionamento tóxico. Então, vamos aceitar a Gleide de novo. Gleide, seja bem-vinda novamente. Voltou. Pronto. Pronto. Então, vamos ao assunto, né, Gleide? Vamos começar, vamos falar a respeito do tema. Vamos Ixi, sim. Gleide, vamos Oi, sim? tá me ouvindo? Tá me vendo? Parece que Eu travou. estou te ouvindo, mas a imagem está parada. Ah, tá. Tem várias Gleide agora. Só rapidinho, enquanto o Flávio estava falando sobre o mestre da sua vida, ele fala, né, que eu fui a idealizadora. Realmente, eu relutei um pouquinho para decidi fazer. Aí convoquei o Flávio, convoquei ele também disse sim, né? Ele aceitou. E engraçado que eu achei que ia ser muito fácil, que todo mundo ia dizer sim. Só que você fazer live todos os dias, praticamente de segunda a sexta, é desafiador para quem está organizando, para quem é convidado, primeiramente por causa do horário, né? Enfim, e aí foi quando eu conheci o professor Ronaldo, ele entrou e eu estava praticamente para desistir. O que eu quero falar com tudo isso? Hoje a gente está ganhando força, depois de ter passado por alguns desafios recentes, eu principalmente. Gente, meu celular não parou, senhor. Flávio também tem uns desafios, mas eu falo que o testemunho, né, como é que fala? O discurso da vitória, eu já estou redigindo ele, estou fazendo para falar no momento certo, porque nada é fácil, gente. Nada é fácil, principalmente quando nós temos o propósito de ajudar pessoas, né? Isso que o Flávio faz aqui é algo também libertador. O que a gente faz no Mestre da Sua Vida também é libertador, porém lá é mais multidisciplinar, como o Flávio falou. E eu quero falar o seguinte: ninguém cresce sozinho. Não adianta você querer fazer algo sozinho, achando que vai dar conta. Você vai dar conta. Só que vai ser mais desafiador. Com pessoas certas ao seu lado, você tem mais força, você tem mais garra, tem estratégias. E é isso, só para falar mesmo sobre o mestre da sua vida. E pode mandar aí, Flávio. A live é sua. Bacana, bacana demais. É um tema difícil, né? Relacionamento tóxico. Eu sei que a Gleide já passou por mais de um, até onde eu sei, pelo que eu entendi é isso. Me corrija se estiver errado, tá, Gleide? Uhum. E eu quero criar com o seu coração nesse sentido. Eu acho que quando a gente... É o meu caso aqui, eu abro muito meu coração, abro o jogo, falo que já fui um adúltero, abro o jogo, falo que já fui traído, e tenho certeza que através da minha mensagem muitas pessoas conseguem se livrar do adultério, ou perdoar um adultério, e seguir a vida feliz ao lado da pessoa que errou, mas que é uma pessoa do bem, uma pessoa boa. E eu acredito nesse caminho, de que quando uma pessoa que superou aquela situação está disposta a falar disso com amor e para resgatar mais pessoas, eu acredito muito que isso é válido, é forte e alcança realmente as pessoas e abre os olhos. Beleza? Então, vamos lá, Gleide. Relacionamentos tóxicos. Você diria que passou aí quanto tempo dentro de um relacionamento tóxico até perceber que estava num?
Então, eu vou começar aqui do início, né, para as pessoas entenderem. Eu tenho 41 anos de idade, vou fazer 41 anos de idade, né? Tenho 40. Mês que vem a gente faz aí 41. E eu me casei muito nova. Eu me casei aos 17 anos porque eu estava grávida, né? Uma família muito conservadora e tudo. E não tinha essa questão de sentimento mesmo, infelizmente, mas tinha que casar. E no namoro, quando eu estava com essa pessoa, que é o pai dos meus filhos, eu já percebi algumas atitudes que não era normal. Um safanão, gritos, tudo por causa de ciúmes, né? Então eu já percebia esses comportamentos, mas eu era muito nova, gente, 17 anos, né? E aí, 17 não, 16 para 17. E tive que casar porque eu estava grávida, né? E aí, após ter casado, eu comecei a sofrer violência doméstica. Um tapa dali, um empurrão daqui. E cada vez mais ia aumentando, né? Ia potencializando as agressões, tanto verbais quanto físicas. Então, eu fiquei nesse período aí, em média, entre idas e vindas, 5 a 6 anos. Tive 3 filhos com ele. Nossa, Gleice, teve 3 filhos com um agressor, tive. Para vocês verem, né? O tanto que a falta de conhecimento, orientação, o empoderamento de verdade, se conhecer é importante na vida do ser humano, e principalmente da mulher. Eu não tinha nada disso. Tudo que eu tenho hoje eu não tinha. Eu falo, meu Deus, eu queria ter a cabeça, a maturidade, o conhecimento, a inteligência, a sabedoria que eu tenho hoje. Mas eu sou cristã e recentemente Deus falou algo comigo. É experiência. Poxa, mas eu que tinha que passar. Não é que Deus me colocou lá, porque a gente confunde muito isso também. Foi uma escolha que eu fiz de uma certa forma direta e acabou acontecendo, né? Então, já que, tipo assim, você tá lá, então vai passar, não vai acontecer o pior, porque eu falo para vocês, eu poderia ter morrido. Em umas das vezes que eu fui agredida, eu poderia ter morrido mesmo. Então, hoje eu olho para trás, então eu vejo que Deus, ele tinha um propósito para mim estar aqui hoje, né? Aqui, em outras situações que eu vou, para contar que primeiro eu consegui sair, primeiro que Deus me livrou e segundo eu consegui sair. Então, assim, foram muitas agressões, tanto físicas quanto verbais. E eu sou do interior de Goiás, de Porangatu, e a gente estava separado um tempo e ele decidiu voltar. Eu não queria de jeito nenhum, aí todo mundo volta, volta, né? Pai dos seus filhos e tal. Ele falou que tinha mudado. Eu decidi voltar por causa dos meus filhos e foi quando a gente veio para Brasília, veio morar aqui. E aí, morando aqui, não tinha nem 6 meses ainda do ano que a gente estava morando aqui. Na época eu morava em Águas Claras. Eu sofri uma agressão. Ele me bateu tanto, 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 que eu não conseguia mover um dedo indicador. Foi muita porrada mesmo. E aí, a partir daí, eu falei, gente, eu não consigo continuar mais. E nesse dia eu ia morrer. Esse dia, eu acho assim que, né, a gente sabe que existe Deus e também que existe outras forças. Eu creio que esse dia era o decreto da minha morte. Porque foi muita porrada. Caramba. Foi muita porrada. Ele chegou a derramar álcool em mim para tacar fogo. Aí nós morávamos no apartamento, era um apartamento muito bom, uma cobertura e tudo. E nesse dia não tinha fósforo no apartamento, era tudo elétrico, né? Mas eu sempre deixava uma caixa reserva, alguma coisa assim, quando acabasse a energia e tal. E nesse dia não tinha. Não tinha Nossa. fósforo. E depois que ele me espancou muito, que eu não conseguia mais me mover, não conseguia me mover. Tanto que eu fui espancada. Aí ele derramou álcool em mim, da cabeça aos pés. Ele falou, eu vou queimar Nossa. você. E assim, eu apanhei muito, mas eu estava consciente. Eu escutava tudo. Eu não conseguia ver porque meu olho, né, inchou, de tanto levar porrada e tal. E aí ele falou assim, eu não achei fósforo. Então eu vou te matar. Ele gostava muito, ele gosta, que ele ainda tá vivo, ele gosta muito de churrasco, essas coisas. Aí tinha aquelas facas, tipo de açougueiro, grandona. Aí ele falou, não, vou te matar, vou te esquartejar todinha. Aí
Eu só lembro, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, é claro. Aí eu só lembro que eu olhei pra cima e falei, eu vou morrer. Desse jeito. Eu já tava, meu corpo físico, eu não tinha forças. Mentalmente nem se fala. E aí naquela hora eu falei, eu vou morrer. E eu fechei o olho, né? E aí eu tava, isso foi no quarto e tudo, aí ele saiu. Aí ele foi, depois voltou, aí ele encostou assim na porta. Ele falou, não, vou te matar hoje não. Levanta. Vai tomar um banho. Gente, diante de Deus, eu não conseguia mover um dedo, mas eu tirei forças, consegui levantar, fui pro banheiro, fechei a porta. Eu não aguentava a água que caía no meu corpo. Enfim, então foi mais ou menos isso que aconteceu. Hoje, graças a Deus, já consigo contar. Durante muitos anos eu não conseguia falar esse assunto, porque por mais que a dor física, os hematomas, tudo tinha passado, mas tinha aquela dor lá dentro ainda da alma, sabe? Aquelas dor mesmo. E aí, entrou a ligação aqui. E aí, com a ajuda de Deus, de terapia, profissionais, aí eu consegui me reerguer. Depois de muitos anos, quase 10 anos. E hoje eu conto história, eu ajudo mulheres, eu sei o que é você sofrer agressão física, psicológica. E aí, depois disso, a gente, né, eu consegui sair, eu consegui separar, né? Sair dele. Na época, meu filho, que hoje tem 20 anos, era pequeno, tinha uns 3 para 4 anos. E foi quando eu vim para o Gama, né? Eu vim para o Gama e eu conheci uma pessoa no qual a gente teve um relacionamento aí de 13 anos. Uma pessoa muito boa, assim, ao contrário, né, do que eu vivia com o pai do meu filho, de agressão física e psicológica. Mas só que depois acho que ele se perdeu, não sei, e aí começou a questão de traição. Começou a questão de adultério, Nossa. né? E aí eu já tinha firmado na igreja, eu tinha entendido que a mulher tem que perdoar, que não pode separar, que tem que ficar casada, independente de qualquer coisa, blá, 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 enfim, né? E aí, por algum tempo, eu suportei as traições, por amor a ele, por amor a Deus, por medo da sociedade, enfim, do que iam falar de mim, e eu não me amava. Eu não estava olhando para mim. E o amor a mim? Eu não tinha. Eu não tinha. E aí sempre perdoando, sempre pronta a perdoar e tudo, e se repetindo esse ciclo. Se repetindo. Aí até que chegou o ponto de amante ficar me perturbando, se trocando comigo. E muitas vezes eu queria revidar e eu tinha não. Eu tenho uma amiga que até hoje a gente é muito amiga e ela falava: você não vai falar nada, você não vai fazer nada. Mas eu não queria, porque além de ser traída, ele estava sendo humilhado por amante, enfim. E aí veio o término desse relacionamento. Depois de 13 anos, eu falo que eu tentei de tudo. Eu tentei de tudo para não acontecer. Mas só que casamento é feito a dois, né, gente? Não é feito só com um, né? E por mais que a gente tenha uma base cristã, que a gente sabe que não pode separar, que tem que perdoar, a pessoa tem que querer ficar. Ela tem que querer estar ali. E nessa situação de perdoa e fica ou não fica, eu descobri que numa consulta com a nutricionista, que é a Lari, eu descobri que eu estava com início de depressão. Por quê? Porque eu estava tentando viver uma vida que ele que tinha que decidir viver. Porque quando você tenta mudar outra pessoa, quando você tenta fazer a vida de outra, fazer com que a pessoa faça do seu jeito, isso não é vida. Você está gastando energia, entendeu? E se você gasta energia em vão, sua ansiedade vai subir e aí é uma porta para depressão. Só que até então eu não entendia isso. Aquela Gleide que se casou com 17 anos, que não tinha amor próprio, até então também não tinha um segundo relacionamento, entendeu? Então, a partir daí, eu comecei a olhar mais para mim, eu comecei
a entender que eu precisava me amar antes de qualquer coisa. Então, quando eu virei essa chave, eu falo que tudo começou a mudar na minha vida. Tudo, 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 tudo. Ele é uma pessoa boa em questão de tratar bem, mas infelizmente essa questão de traição se perdeu, entendeu? E aí Tá. veio. Deixa eu interromper, Cris. Deixa eu interromper. Eu gosto de sair de toda live, de toda aula, qualquer coisa que a gente faça, a gente tem que pensar numa aplicação prática para isso, certo? Eu ia te fazer essa pergunta no final, mas senão eu vou esquecer. Então, você acha que o maior remédio, a maior vacina, na verdade, para você não entrar no relacionamento tóxico, para você não se manter no relacionamento tóxico, é o amor próprio? É. A pessoa que se ama, que se entende, que fala assim, opa, aqui não, para mim não dá. Você diria que é isso? Exatamente. Porque, ó, se a Gleide, com 17 anos, quando ela se casou, já tivesse o amor próprio ativado, no primeiro safanão, eu tinha saído. Era tchau. No primeiro olhar torto, como tipo assim, depois da gente conversa, eu tinha saído. Com certeza. Eu não tinha ficado nunca. Mas por quê? Quando você não tem amor próprio, o Flávio, tem a dependência emocional. Todo mundo que tem dependência emocional não tem amor próprio. Não tem. Não tem. Às vezes eu fico nos aplicativos vizinhos, vendo aqueles vídeos, e aí sempre aparece aqueles vídeos de mulheres batendo no cara, batendo na amante, faz escândalo, e quebra carro, e filma, e faz aquela espalhafação toda. Eu falo, meu Deus, como o mestre da sua vida precisa alcançar essas pessoas, as mulheres precisam ter mais amor próprio. Homem também. Sim. Ai, tô aqui pegando, ó, fulano no motel com ciclano. Gente, pelo amor Horrível, de... Gente, isso é falta de amor próprio. É falta de amor próprio. Esse dia eu estava ouvindo uma palestra que eu achei tremendo, tremendo. Eu até comentei no Mestre da Sua Vida essa semana, que às vezes as pessoas falam bem assim, ai, porque eu não consigo confiar nas pessoas 100%, ou então, ai, porque as pessoas sempre vacilam comigo. E aí, nessa palestra, fala bem assim, deixa as pessoas vacilarem, para de ficar cercando, para de ficar gastando energia. Por que eu dei início de depressão nesse meu segundo relacionamento? Porque eu ficava cercando, não, ele tá me traindo porque eu sou errada, ele tá me traindo por causa disso, por causa daquilo. E aí você fica tentando ser de verdade o que você não é e fica... É como se fosse realmente cercando e cobrindo a pessoa para ela não mostrar de verdade a essência dela. E nessa palestra que eu estava vendo, a pessoa fala, deixa a pessoa mostrar de verdade quem ela é. Porque só assim você vai entender quem ela é, aí você vai decidir se você continua com ela, mas você vai continuar para você ajudar. Ei, fulano, ciclana, deixa eu te falar, não tá legal esse seu comportamento, vamos conversar, mas não. Aí o que acontece? Um exemplo, eu sou amiga do Flávio, ele é meu amigo, a gente tem ali um relacionamento de amizade, ou até mesmo quem tem relacionamento conjugal e tudo. Você sabe que a pessoa possivelmente está vacilando com você ou tem debilidades, mas você não quer ver. Não quer ver. Você fica cercando a pessoa, você fica tampando só com a peneira. Entendeu? E aí quem vai sofrer nessa história? Você, que fica se permitindo isso. Tem um ditado que fala bem assim, como é que é? Ai, gente, eu esqueci. Mas eu vou lembrar aqui. Tipo assim, eu só tenho o que eu permito, alguma coisa assim. Então, seja você. O importante é você ser você em todos os momentos. As pessoas gostando ou não, você tem que ser você. Entendeu? E deixa para ver se as pessoas que estão ali do outro lado vai ter essa reciprocidade e também ser de verdade o que elas são. Eu sempre falo, a verdadeira essência, ela sempre vai pular para fora. Pessoas que ficam fingindo um certo comportamento e tal, e tal, e tal, pode esperar que se for mentira, vai pular para fora a verdade. Entendeu? Não tem aquela história, gente, não imaginava que fulano podia fazer isso.
Hoje eu falo, eu sou macaca velha. Eu não me assusto com certo comportamento de pessoas. Não me assusto, Flávio. Por quê? Porque eu já entendi, primeiro, todo mundo é falho. Todo mundo é falho. Segundo, nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Entendeu? As pessoas gostam muito de falar isso, mas na prática é outra história. É outra história. Então, se você tem a ter declínios de comportamento, a trair, a mentir, a enganar, o que você acha que você vai atrair? Fica essa pergunta. Então, assim, voltando a essa questão de relacionamento tóxico, quando você não se conhece de verdade, quando você não tem essa questão do amor próprio, ai, eu tenho amor próprio. Tem amor próprio, mas fica no pé da pessoa, não deixa a pessoa viver, fica rondando, cercando o tempo todo, o celular quer monitorar. Isso, sinceramente, não é amor próprio. Então, concordo. Já fica essa pergunta. Um relacionamento não é só conjugal, não, gente. É de amizade também. Um relacionamento, parceria, sociedade, seja o que for, se tiver desconfiança, é igual aquela frase que fala: se tiver paz, não faça. É igual a faixa de pedestre. Na dúvida, não ultrapasse, porque vai ser ruim. Se você hoje, mulher, homem, tá se relacionando com uma pessoa e quando você tá sem essa pessoa, sozinho, você fica pensando com quem ela tá. O que será que ela tá fazendo? Não me ligou hoje. Pode parar. Pode parar. Ter um ciúme é legal, de uma forma sadia. O que é um ciúme sadio? O ciúme de verdade eu vejo como cuidado. Um ciúme de verdade. O que é um ciúme doentio? Você ficar na cola. Você ficar na cola. Nesse caso, deixa eu só abrir um parênteses, Leite. Nesse caso, é importante que a pessoa se cure antes, entenda que esse comportamento não é um comportamento normal, para depois entrar no relacionamento. Porque nesse caso, ela é a tóxica do relacionamento. Exato. E a gente não está aqui para apontar na cara de ninguém e falar assim, você é tóxico. Não, não é isso. É entender o que é estar submissa a um relacionamento tóxico ou ser a pessoa tóxica do relacionamento. Porque uma pessoa que está vigiando demais o outro, que está na cola direta, que está perguntando muito, para quem você ligou, quem é essa pessoa que você adicionou, por que ontem você tinha 1.002 seguidores, agora tem 1.003, quem foi essa nova pessoa que entrou na tua lista, essa pessoa é tóxica. Mas ela não é tóxica porque ela quer, porque ela é do mal, porque não. É porque ela tem carências, porque ela tem áreas na vida dela que precisam ser melhoradas e que se continuar assim, esse relacionamento está fadado ao insucesso. Exatamente. Entendeu? A gente tem que tomar cuidado também. Será que se eu sou tóxico? Né? A Gisele está falando aí, infelizmente eu sou assim. Então, Gisele, procure cura, procure autoconhecimento, procure vencer a ansiedade. Muito disso é parte de ansiedade. Pode ser carência também, de você depositar toda a sua esperança de felicidade na vida nessa pessoa qual você ama. Então, você deposita tudo nelas. A tua felicidade, a tua chance de ser alguém na vida, está colocando nela. Por isso você fica muito cercando, porque você não pode perder. Então, o primeiro passo você já fez, que é reconhecer. É o primeiro ponto. Reconhecer o que é assim. Agora, o que eu vou fazer para me curar? Beleza? Início de depressão, por conta desse excesso de ansiedade. Sim. É isso. Pessoal, lembrando que o chat está aberto, tá? Aí, a Vieira também falou que é assim. E, cara, falando como homem, tá? Enquanto vocês forem assim, mulheres, e também serve o contrário, tá? Não gosto muito de separar homem e mulher, não. Sufoca o cara. Ser humano. E minha mulher era assim. E minha mulher também era assim. Você sufoca tanto homem, se oprime tanto, um cara que às vezes é de boa, às vezes o cara nem tem essa tendência de errar, o cara nem tá afim de tocar o terror, e esse cara acaba errando. Ele vai ter culpa também, claro, porque também não tem um autoconhecimento necessário para estar sob essa pressão e não reagir negativamente. Entendeu? Exatamente. Só que esse cara, os homens tendem a correr disso. É tanta pressão, tanta vigilância, tanta dependência, que se o cara for inteligente... Rapidinho, os homens correm de relacionamento assim, vamos falar opressores, e a mulher também, quando ela tem o amor próprio ativado, ela também corre, que é igual eu falo. Hoje, para me relacionar e eu já perceber que a pessoa tem esse comportamento, eu sinto muito. Eu sinto muito. Por quê? Se eu quero uma pessoa do meu lado, eu já sou uma mulher madura. Se eu quero uma pessoa do meu lado, ela é para quê?
para somar em todos os sentidos. Aí eu vou querer uma pessoa para me oprimir, para tirar a minha paz, para aumentar a minha ansiedade? Não, não é assim não. Aí às Essa é uma pergunta que vezes... eu... Pode falar. De novo, Vieira, Mili, não tem mais. Se você tá assim porque ele dá motivo, ou ele para de dar motivo, ou esse relacionamento chega ao fim. Senão você vai ficar doente. A escolha é sua. Então ele vai falar, mas o meu erro é por causa disso. Quanto a justificar meu erro, eu vou manter nele e a tendência é piorar. Não tem mais, a tendência é piorar. O que você vai fazer? Se o cara te maltrata com palavras, é tchau. Ó, suas palavras me machucam. Ó, não posso viver assim. Não, eu não te trato dessa mesma forma. É tchau. Não tem que estar submissa a isso. Então nós estamos falando aqui de uma live sobre relacionamentos tóxicos. Você já sabe que está num, ou cura ou separa. Eu não sou o cara para falar da separação, eu sou o cara para falar do perdão e de ser fiel. Mas, infelizmente, às vezes, o único caminho é a separação. Os dois exemplos que a Gleide deu, o único caminho era a separação. Aí eu te pergunto, Gleide, depois de ter passado por esses dois relacionamentos bem difíceis, claro que você teve outros relacionamentos, óbvio. Quando acendeu a luz vermelha, quando você reparou, opa, é tóxico, não deixa eu falar, não deixa eu escolher, grita comigo, quer mandar, você sai fora rapidamente. Sim, e o que acontece? Infelizmente, a sociedade, ela condena muita mulher quando ela não tem um relacionamento estável, né? Infelizmente, isso é da sociedade. Só que a sociedade é a sociedade, mas é a sua cabeça como está. Aí muitas mulheres, elas se permitem estar em relacionamentos tóxicos por causa, não é só da sociedade, não, por causa da cabeça dela. Não, eu não vou separar. Primeiro, quem vai me querer? Segundo, já passei da idade de ter uma pessoa. Terceiro, o que a minha família vai falar? Ela mesmo se sabota. Ela mesmo se condena. E aí, ela vai caminhando pro calvário. Entendeu? Eu vivi isso também. Depois de ter passado por essas duas experiências tristes, porque ser espancada e ser traída continuamente, a pessoa achar que tá tudo normal, é dolorido, gente. Eu tô aqui hoje, tudo, mas é dolorido. É um processo que a gente tem que passar, é igual o Flávio falou, até se curar. Entendeu? E aí, tive um relacionamento, pessoa maravilhosa, mas infelizmente tinha umas condutas que precisava de ajuda e não queria. E eu falei, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Como uma boa mulher cristã, vamos orar. E conversando e se recusando, com casamento marcado e tudo no cartório, e eu só observando, e até que um dia parou, graças a Deus. E aí, depois veio outro relacionamento. Para mim estava perfeito, mesmo com muitas diferenças, em todos os sentidos. Mas eu falei, não, vou entrar nesse barco, decisão minha. Mas não tem como, gente, eu vou falar uma coisa bem aqui para vocês, por experiência própria. Não adianta você querer se envolver com uma pessoa, nada contra a pessoa, enfim, entendeu? Mas não adianta você querer se envolver com uma pessoa que não tem o mesmo princípio e propósito que você. Eu achei que a gente, né, vai conseguir. Pode até conseguir, mas é um preço que você tem que pagar. Mas é um preço. E eu falei, cara, a gente nem casou ainda, a gente não tem filho. É isso mesmo que eu quero. Eu comecei a me fazer perguntas, porque a melhor fase do ser humano é essa, quando a gente começa a se fazer perguntas. Falei, é isso mesmo que eu quero. Se a gente casar e tal, os planos deles são esses, não tem nada. Era assim, ó. Eram linhas completamente diferentes. Porque teve até uma vez, a gente, né, teve assim, uma discussão, e ele falou, você tem que arrumar um homem, tem que arrumar um homem que goste de internet. E aí eu respondi outra coisa aqui, mas não vou falar aqui para não expor, enfim. E aí a gente, né, teve aquela discussão, e depois que ele falou isso, eu falei, gente, ele não tá errado. Realmente eu tenho que ter pessoas, não que a pessoa tenha que estar necessariamente igual a mim, mas que respeite, que entenda, porque ele não entendia. Isso aqui, live, não entendia. Fazer live de manhã, de noite, ir para evento. Não tem evento e de manhã chegar só de noite. Não entendia nunca. E era motivo de briga, motivo de briga, motivo de briga. Eu falei, não, para.
para. Assim, nunca me desrespeitou, graças a Deus, mas brigava por tudo, por tudo. E aí foi onde eu entendi. Eu falei, não, não dá. Por mais que a gente goste tudo, é melhor cada um seguir o seu caminho. E terminamos assim numa boa, graças a Deus, sabe? Porque a minha cabeça hoje já é outra. Se fosse a Gleide, vamos supor, de quase 20 anos atrás, eu tenho certeza que eu ia ficar insistindo. Ia ficar insistindo, Tá. ia ficar dando murro Deixa, em ponta de faca. deixa eu resumir que é importante, Cleide. A gente aprende, o ser humano aprende com as próprias experiências e com os ensinamentos dos outros, beleza? Então a gente está aprendendo com a tua experiência para que outras pessoas não errem. Eu fico imaginando mulheres assistindo essa live depois no YouTube, para que elas entendam que ou elas vão bater cabeça e errar igual você errou, entendeu? Ou elas podem economizar anos de vida, anos de sofrimento e observar os sinais, observar tudo que você está falando e falar assim, opa, eu vi aquele negócio da Gleide, eu vi que se tiver propósito diferente não vai dar certo, Não eu dá. vi que ela inventou os sinais no começo do relacionamento, achando que é melhorar, achando que era assim mesmo, achando que é porque Deus quer e não é. Deus não quer ver a filha dele amada sofrer. Não. Para de religiosidade, né? Então, a gente tem que entender isso. Vamos aprender com os exemplos de quem passou por isso, venceu, para que a gente não cometa os mesmos erros. A Exatamente. gente não precisa cometer os mesmos erros aos quais nós fomos expostos. Quem está vendo isso aqui, seja qual for a época da vida, pode ser em 2025, pensa nisso. Você não precisa negligenciar sinais, você não precisa apanhar. Eu tenho uma filha, a Clara. A Clara tem 16 anos, fazendo 17 mês que vem. Eu converso muito com ela sobre isso. Teve uma vez que eu vi um namorado sendo grosseiro com ela, e eu falei, filha, abre teu olho. Eu vi que ele teve uma palavra dura com você, foi grosseiro, e não é isso que você merece. Também fiz o contrário. Eu a vi dando murrinho, briguinha, sabe aquelas pequenas agressões que mulher pode fazer no homem? Não pode. Eu falei, filho, isso não é bom. Quando você bate nele, mesmo que seja na brincadeira, mesmo que seja permitido, você está abrindo um precedente para ele fazer o mesmo com você. Então não faça. Então pai e mãe têm muita responsabilidade de explicar para os filhos, talvez uma orientação que você não teve. Talvez uma orientação que eu tive muito pouco. No sentido de, isso é tóxico, isso é negativo, isso não pode acontecer. Se acontecer isso, você abre seu olho, você esquece a emoção e sai fora. A gente tem que ter isso em mente, por quê? Porque a nossa paixão, o nosso amor pelo outro, a nossa vontade de estar junto, ela tampa muito o nosso entendimento, ela cega muita gente. A gente fica muito iludido de, vai melhorar, foi só uma vez, foi só 10 vezes, ele não é assim, ela não é assim, né? Então não dá, não dá. Só resumindo aqui, a Gisele falou que hoje faz terapia, toma medicamento e reconhece que precisa mudar. Massa! Para muita gente, o caminho é esse mesmo. É ir para terapia, começar com medicamento, fazer meditação, autoconhecimento, mentoria, imersão. Eu costumo falar muito isso aqui. Nós só temos uma vida aqui na Terra. Sim. E essa vida tem que ser boa. Essa vida tem que ser boa. Eu não acredito que Deus mandou ninguém para a Terra para sofrer. Eu não acredito em karma. Eu e a Gleice somos evangélicos, então eu não posso acreditar nisso. Veio para sofrer. Não. Foram as nossas escolhas. Certas pessoas que vieram com deficiência, com doenças, aí outro papo. Né? Outro papo. Agora, em geral, não é para sofrer. Aí eu vou te fazer outra pergunta, Gleice. Hoje em dia, deixa eu baixar aqui, tá alto aqui. Hoje em dia, na sua cabeça, melhor estar aos 40 anos, solteira, prosperando nos seus negócios, com um monte de ideias na cabeça e podendo tomar suas decisões, podendo crescer, é melhor estar assim ou estar casada no relacionamento tóxico? Nunca no relacionamento tóxico. Tem mais ou menos uns 6 a 7 meses, né, que eu terminei esse relacionamento. E a partir do momento que eu terminei, né, que eu falei, não, agora respirei fundo, agora eu vou tocar minha vida, vou tirar um tempo para mim, porque é necessário. Eu acho, assim, na minha opinião, Gleide, pelas experiências que eu tive, por profissionais que eu ouço, terapia e também por ser cristã, eu entendo que quando a gente sai de um relacionamento, é necessário a gente dar um tempo pra gente. Né? Para o homem não é tão comum isso, né? Mas para a mulher, principalmente, eu acho necessário. Né? Eu já saí de relacionamento em menos de um mês, eu estava em outro. E
quando foi agora, eu decidi dar esse tempo. E, tipo assim, quando eu me posicionei, ele ainda tentou, né, voltar, e eu falei, voltar do jeito dele que ele queria. Eu falei, não, é melhor parar aqui e tal, enfim. E eu falei, não, vou dar um tempo para mim. Vou olhar de novo mais para mim e vou focar nos meus negócios. Aí veio o projeto, Mestre da Sua Vida. Gente, e assim, diante de Deus, eu entrei tanto assim nas coisas para fazer que eu não senti tanto. Não vou falar que eu não senti, é claro. Mas eu não me abati tanto. Porque a minha cabeça ela está constantemente ocupada, que é muita coisa para fazer, graças a Deus. E aí, quando foi recentemente, eu falei, gente, já vai fazer 6, 7 meses que eu terminei com fulano. Já tá na hora de eu começar a respirar outros ares, né? Então, assim, às vezes as mulheres, principalmente a partir dos 40 anos, elas têm essa neura. Eu não posso ficar sozinha. Eu tenho 40 anos de idade. Mas eu me posicionei tanto nessa minha decisão e também por ser cristã em Deus, que eu falei com Deus o seguinte, eu falei assim, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu, Gleide, não vou mais pegar esse meu dedinho e escolher, apontar do meu jeito, tá bom? Vamos fazer esse trato? Vou ficar na minha, vou descansar. E quando você achar que é o momento, eis-me aqui. Mas eu não vou ficar mais nessa ansiedade. Naquela coisa que eu tenho que conhecer uma pessoa para ontem e tem que conhecer e casar. Não vou ficar mais. Vou descansar de verdade. Aí, às vezes, elas até brincam, né? A gente tem um grupo e tudo, elas... Gleice tá muito quietinha. Você conheceu alguém? Eu falei, gente, tô quietinha porque é tanta coisa para fazer que vocês não têm noção. E é verdade. Eu tô numa, como diz, né? Eu tô numa vibe de muito trabalho. E sem contar que quem tem um negócio para tocar, para empreender, é muito pepino para descascar, é muito boleto para pagar, muita coisa para fazer. Tem que fazer live 7 horas da manhã, praticamente todo dia. Tem que planejar, tem reunião. Gente, é muita coisa. Eu falei, não, ó. E realmente, assim que houve a separação, eu tive que viajar para São Paulo para gravar um podcast. E aí tem evento dali, tem palestra daqui. Vamos fazer um evento tal. Então, assim, é o que eu estou falando. A gente tem que estar em média, a gente tem que conviver com as pessoas que realmente têm a mesma cabeça que a gente, porque nessa hora, elas são essenciais nas nossas vidas. Agora, pensa se eu não tivesse essas coisas para fazer, se eu não tivesse as pessoas que eu tenho na minha vida, pelo histórico de relacionamento que eu tive, de problemas que eu passei, porque eu passei uma porradinha de problema. Aí eu entrei no relacionamento achando que ia dar certo, de repente não deu, porque eu sabia lá no fundo que não ia dar certo, mas eu tentei, eu paguei para ver. Aí se eu saio desse relacionamento sem ter a estrutura que eu tenho, porque eu falo que é uma estrutura, base espiritual, pessoas que realmente eu estou conectadas, as coisas para fazer, eu ia pirar. Eu ia possivelmente voltar para a depressão. A depressão, porque uma vez que você tem a depressão ou ela bateu na porta, ela está prontinha para voltar novamente. Ela só está esperando a oportunidade. Não vou mentir que teve dias que eu acho que foi quando eu adoeci, que eu adoeci no começo do ano, fiquei muito mal e tal. E quando a gente adoece, a gente já fica mal. Aí parece que o que eu não tinha sofrido, que eu não tinha vivido, parece que veio tudo à tona. Só que o que aconteceu? Só que o que aconteceu? Eu me permiti. Eu falei, já que é para viver, eu vou viver então essa dor. Chorei, esperneei, tudo, doente, e tava com suspeita de ser Covid. E fiquei calada, fiquei quietinha, não falei nada com ninguém, nem com a minha família. Eu fiquei literalmente 3 dias assim, sabe? Na caverna, me entreguei. Mas aí depois, não é Covid, era aquela gripe lá, enfim. E aí, voltei ao normal, voltei ativa. Nada que uma oração, ouvir o Thiago Brunet na vida, ou então pessoas que te botam lá pra cima, que você volte ao normal. E assim está sendo a minha rotina. Esses dias eu conversava com o meu mentor, e aí ele falava assim, Gleide, você não se fechou não, né? Eu falei, como assim? Ele não se fechou para relacionamento, não. Eu falei, não me fechei. Porém, é tudo no tempo certo.
Não tô naquele desespero. Graças a Deus. E tem gente que fica A assim, gente, tá, mas... a gente já está para quase uma live. Eu quero fechar com você. Eu acho muito importante a gente a gente vacinar as pessoas, a gente deixar as meninas mais novas, os homens mais jovens, a gente também tem esse público aqui, estarem alertas para o que é um relacionamento tóxico. Quais são os sinais de um relacionamento tóxico? Porque muitas vezes as pessoas, eu e você, 40 anos, ambos temos 40, já são mais carimbados, né? A gente sabe mais olhar para isso e falar assim, opa, peraí, a gente fica mais esperto, né? Cabelo branco, um monte de cabelo branco. E eu acho que é legal a gente alertar, né? Deixar as pessoas alertas de vamos aqui fechar nós dois juntos. 5 sinais de um relacionamento tóxico. A minha voz está saindo? Não está saindo? Mas alguém não está me ouvindo? Oi? Está me ouvindo, Gleide? Tô ouvindo. Está me ouvindo? Uhum. A Vieira falou que não está me ouvindo. Mais alguém não está me ouvindo? Acho que é só ela. Então vamos lá, Gleide. Você fala um sinal de um relacionamento tóxico, olhando para o que você viveu. Eu falo outro, baseado no que eu estudo, no que eu vejo. E a gente vê 5 sinais aí para as pessoas se ligarem, olharem para os seus próprios relacionamentos, olharem para os próximos relacionamentos, para não aceitarem isso para as suas vidas. Né? Porque, principalmente no começo, tende a negligenciar, mas se estiver bem alerta e for um pouco mais racional, eu acho que a clareza, o autoconhecimento ajuda muito a você falar assim, opa, peraí, não é o que eu quero, tchau. É o ponto que você chegou. É claro que você ainda pode evoluir muito, eu ainda vou evoluir muito. As pessoas às vezes me elogiam e falam assim, né? As pessoas às vezes me elogiam e falam assim, cara, nada disso. Sou um bocó ainda, no final das contas. Ainda tenho muito que crescer, muito que ler, né? Mas vai lá, me fala um sinal de um relacionamento tóxico que você esteve, vamos lembrar lá do seu primeiro, e que você negligenciou na época. Eu acho que um ponto muito importante, tanto para o homem quanto para a mulher, primeiro, o seu cônjuge, o seu namorado, namorada, ele não é seu pai nem sua mãe. Eu acho que é o primeiro ponto, entendeu? Por quê? Pai e mãe corrige, exorta, bate quando é necessário, né? Agora, o seu companheiro, a sua companheira, principalmente se você quer essa pessoa pro resto da sua vida, você está determinado a ficar com ela, o primeiro ponto, depois de você entender que não é pai nem mãe, é o respeito. Então, se teve a falta de respeito, que é o oposto, e a falta de respeito não é só o empurrão, um safanão, um grito. Às vezes, eu acho tão ridículo, eu tenho um nojo, eu tenho um pavor disso, me desculpem, de tanto homem quanto a mulher que maltrata o seu companheiro na frente de pessoas. Eu acho isso muito feio. Muito feio. Você está falando vários pontos. Eu quero que você escolha um ponto para falar assim, isso é relacionamento tóxico. Maltratar ambos, né? Seja o homem ou a mulher, na frente de pessoas. Eu acho que... É um absurdo. É um dos sintomas. É um absurdo completo, assim. Se a pessoa tem coragem de maltratar seu cônjuge, de ser grosseiro, de... Cara, assim, para acontecer uma vez se for um namoro. Não é nem para ter a segunda chance. Não é nem para... A não ser que aquela pessoa termine muito, peça perdão e nunca mais faça. Ok. E detalhe, Flávio, dentro desse gancho aí, a gente ainda pode abrir um parênteses ou até dar uma continuação, que tem as piadinhas de mau gosto também, né? Aí fala algo que te fere e aí a pessoa fica rindo. Pra, tipo assim, bate a sogra. Então, o primeiro ponto é faltar respeito publicamente. Segundo ponto é humilhação pública. Isso. Ainda que seja em forma de piadinha, eu tinha isso, sabia? Às vezes eu fazia piadas com a Gisele e eu demorei a entender que para mim era engraçada, só que para ela feria. Sim. Todo mundo em volta estava rindo, todo mundo em volta brincando, certo? E não era com relação à forma física ou beleza, porque ela é linda. Não lembro o que era. E que depois eu fui cair e falar, cara, ela não curte essa piada, ela não curte essa brincadeira. Então eu não vou fazer mais. E eu acho que quem está passando por isso principalmente, tem que chegar no cônjuge de boa e falar assim, aquela sua piada, aquele seu tratamento, me denigre, me maltrata. Faz mais não, beleza? Eu acho que não é só, errou, tchau e benção, não quero mais. Não. Errou, vou tentar conversar, vou tentar explicar, ensinar que ele me faz mal, mas principalmente namoro, começo de namoro, noivado,
insistiu nesse comportamento, é tchau. Então, Exatamente. temos dois pontos aí, né? Tratar mal publicamente, piadinhas que denigrem. Eu vou falar um ponto. Eu acho que uma parada no relacionamento tóxico que eu vejo em algumas pessoas, talvez até pessoas mais maduras, talvez até pessoas mais bem orientadas, é poder de decisão. Vejo muito isso, muito do homem para a mulher. Onde a mulher não decide nada. Onde a mulher não opta nada. Onde a mulher não sabe onde vai almoçar, para onde vai viajar, o que vai fazer com o dinheiro, se compra, se vende, se pode pintar o cabelo, se pode cortar o cabelo. Esses dias ela me perguntou, Flávio, posso pintar o cabelo? Eu falei, meu filho, meu amor, não amo você. Eu posso te orientar no sentido de que eu acho que não pode, porque o cabelo pode estar fraco, porque não sei se está linda de cabelo preto, mas você pode pedir a minha opinião. Agora, eu dizer para você se eu pode ou não pode, eu nem gosto desse termo no relacionamento, sabe? Então, do lado de cá, você vai falar mais um ponto, é poder de decisão. Eu acho que todo mundo que está no relacionamento, homem e mulher, 50%, 50%, tem que ter poder de decisão. Agora, se eu identifico que o outro é melhor do que eu em algo, vamos supor que o Gisele é melhor do que eu em administrar finanças. Sim. Não é, nós dois somos ruins nesse sentido. Mas nesse caso, aí ela decide nesse sentido. Maduros, a gente chega num acordo, não, então beleza. Quem vai decidir nesse sentido é você, não tem problema. Ela entende, por exemplo, que em redes sociais, em questões de mídia, eu sou melhor do que ela. E para ela é até bom deixar que eu faça isso. Então, nesse caso, ela quase não opina. Mas é um acordo, é tudo muito bom e outras coisas, entendeu? Então, temos 3 pontos. Tratar mal publicamente, humilhação, mesmo que através de piadas, e poder de decisão. Ambos têm que ter poder de decisão. Mais um ponto aí, Gleide, que você considera que você negligenciou e que leva a um relacionamento tóxico. A dependência emocional. Que Dependência emocional. as pessoas confundem com amor. Não tem nada de amor aí. Nem com ela, nem com o outro. É dependência emocional. O que é dependência emocional? Aprofunda um pouquinho. Fala aí, dá exemplos. A dependência emocional, que foi o que eu vivi durante muitos anos, né? Nos meus 2 primeiros relacionamentos, que você acha que se você ficar sem a pessoa, a sua vida acabou. Porque era isso que passava na minha cabeça. Eu falava assim, gente, se eu separar de fulano, que já sabia de tudo, né? Que estava passando pelo que eu estava passando, como é que vai ser minha vida? O que é isso? Uma dependência em todos os sentidos, e principalmente emocional. Porque eu não estava olhando para mim, eu não sabia que essa Gleide que existe hoje já existia, só que ela estava abafada. Por quê? Eu só conseguia olhar para aquela pessoa e na minha cabeça eu entendia que sem ele eu não poderia continuar vivendo. Isso é normal, minha gente. Eu olho para trás hoje, eu falo, gente do céu, o que é uma pessoa com falta de conhecimento, com falta de orientação? Então, a dependência emocional, para mim, é isso. Tá, então vamos fechar. Inclusive, minha bateria está acabando. Se acabar enquanto a gente está na live, eu não salto, né? Último ponto na minha cabeça. O que é relacionamento tóxico? Eu acho que não precisa nem falar que é agressão física, agressão verbal, traição. Tudo isso faz um relacionamento ser tóxico. Eu quero falar das coisas mais sutis, né? Os sinais. Onde começa tóxico e a pessoa não percebe. Deixa eu pensar em alguma coisa que eu vejo e falo, cara, não é possível que essa pessoa não está vendo que é tóxico. Manipulação. Tem um cara que orienta aqui de vez em quando no Instagram. Eu tenho uma mentoria, né? Eu cobro por isso, porque eu gasto horas falando com a pessoa, eu dou orientação, faço testes, e tem exercícios, mas ele está sempre me procurando e ainda não pagou a mentoria. Fica aí a deixa. E que a manipulação, a namorada desse cara manipula ele psicologicamente muito. E eu tô vendo que o relacionamento dele tá péssimo. E ele tá sempre errado na história. Sabe? Ele também erra, mas ele tá sempre errado. Errado. Não vale nada. Errado. Cara, não é possível que ele erre tanto assim. E se ele tá tão errado, se é tão ruim assim, por que ela não sai fora? Não é verdade? É uma se coisa ele é demônio, doentia. É uma coisa doentia. Ele fica pra baixo e fala, ah, me ajuda. Eu falo, cara, eu já te ajudei tanto. Me ajuda também. Assim a vida, né? Só que eu entendo que então a manipulação é um ponto que a gente deve entender que se a pessoa está sempre colocando você como errada, está sempre jogando para baixo, está sempre só apontando o seu lado negativo, é um relacionamento tóxico e que seria muito bom se acabasse, inclusive. Exato. Beleza?
Gleide, para não acabar a minha bateria durante a live, senão não salvo, quero te agradecer. Eu não sabia que a sua história era tão profunda assim, me assustei com relação ao quão profundo foram as agressões, né? Eu resumi. Tá. Nós vamos voltar a fazer mais vezes, beleza? Quero fazer mais live com você, foi muito produtivo. Deus te abençoe, mestre da sua vida bombando. E, pessoal, segue a Gleide que fez, segue o mestre da sua vida. Tem muito conteúdo bom. E Deus te abençoe, Gleide. Muito obrigado pela participação. Obrigada, Flávio. Precisando, a gente está à disposição. Deus abençoe. Obrigado demais. Tá.